Fala galera, hoje nós vamos falar sobre treinar em jejum, baixa disponibilidade de carboidrato ou começar os treinos com menor glicogênio muscular. Será que isso melhora a nossa performance? Quer entender um pouquinho mais? Fica aqui comigo, eu sou o Vini, aqui no canal Te Ajuda a Treinar com Ciência. Vocês já vão ver que eu estou sem minha luzinha aqui, a gente está mudando o consultório, mas logo ela está de volta. Vamos lá! Quando a gente está pensando em treino, a gente quer gerar um estresse no nosso corpo que vai levar a adaptações. Isso acontece por sinalizadores, então a gente tem várias moléculas que vão sinalizar para o nosso corpo que a gente precisa se adaptar durante o nosso recovery, nossa recuperação, para a gente estar super compensado e aí sim a gente vai ter no ganho de performance. Quando a gente está falando de endurance, essa via principal é a via da MPK, tá? E essa enzima ela é ativada quando a gente tem uma alteração do balanço energético da nossa célula, ou seja, durante a atividade física a gente começa a usar o ATP e conforme a gente não consegue ressintetizar esse ATP, a gente vai tendo ali formação de ADP e AMP e ela é sensível a esse aumento de AMP e começa a ser ativada, tá? Os principais fatores que estimulam essa via são a duração do nosso treino, a intensidade e os níveis de glicogênio, tá? E aí pensando nisso, questionaram se talvez a gente manipulando a oferta de glicogênio a gente não conseguiria ter mais ganho ou mais ativação dessa via para ter uma melhora de performance. Parece que sim, tá? Tem muitos artigos que mostram que realmente aumenta essa sinalização, não só essa, como a P38M-MAPK também, e aí acaba ativando a PGC1-alfa. Parece que acontece realmente uma sinalização maior quando você tem esses níveis de glicogênio alterados aí. E aí a gente está falando de glicogênio muscular, tá, gente? Primeiro, se você não sabe o que é glicogênio, é o estoque de carboidrato no nosso músculo e a gente tem o hepático também, então no nosso fígado, tá? Se quiser entender um pouquinho mais, vou deixar um vídeo aqui para você sobre isso. E aí vem a primeira estratégia seria o tal do treinar em jejum. Então, treinar em jejum, o que é? Você vai ter um dia normal, você talvez treinou, comeu, se alimentou, jantou à noite, comeu carboidrato, você vai dormir. Durante a noite, quem mantém o seu açúcar no sangue, a sua glicemia, é o seu glicogênio hepático, então você vai gastar um pouco do seu glicogênio hepático. Mas de manhã, quando você for treinar em jejum, seu glicogênio muscular está normal, tá? Então você tem glicogênio, você não vai ter essa questão aqui, não vai ter um nível menor de glicogênio muscular. Então isso não gera uma sinalização a mais, tá? Se você faz esse treino, não tem problema nenhum, dá para fazer, não tem problema. Existem várias estratégias, inclusive você pode começar a comer depois, se você quer menos estímulo de insulina, durante o treino já, ou até mesmo fazer uma intensidade é possível, tá? A gente sabe que de 1 hora ali até 1 hora e meia, talvez você consiga fazer até estímulo de intensidade sem se alimentar. Aí é uma questão de escolha sua. Talvez não seja a melhor opção para treinos de alta intensidade, que a gente recomenda um pré-treino rico em carboidrato, a gente sabe que tem melhora de performance. Então, aqui não estamos falando desse treino, isso aí, para ter ganho da ativação da MPK, isso não funciona, tá? As estratégias que eu trouxe um artigo de revisão que tem tudo isso aqui, ele descreve até essas estratégias. A outra estratégia que ele mostra seriam os treinos que realmente depletam o glicogênio muscular. E aí podem ser 2 sessões de treino no mesmo dia, então você treinar de manhã, não fazer a reposição de carboidrato e aí sair para treinar com o glicogênio baixo. Aí sim você não repôs e esse glicogênio está baixo, você vai ter maior sinalização. A outra estratégia é seguindo mais ou menos o mesmo princípio, mas você treinaria no fim do dia, não faz a reposição de carboidrato, come proteína, gordura, não tem problema nenhum, e vai treinar de manhã em jejum. E aí você estaria também, que é o Sleep Low, Train Low, tá? E aí sim você tem uma sinalização maior realmente, porque você começa o treino com o glicogênio muscular reduzido. Aqui vem o primeiro ponto. Parece haver um valor específico que você teria que estar, tá? Eles acham que abaixo de 300, de 100 milimols a 300 milimols de glicogênio lá no nosso músculo. E aí já vem um problema prático grande, porque isso é visto com biópsia muscular. A gente não tem outro método para saber isso, tá? Não dá para você ter ideia lá na sua casa quantos milimols de glicogênio tem no seu músculo.
Além disso, tem um fator importante aqui que é o seguinte: a partir de 300 seria bom, mas abaixo de 200 parece que já tem uma dificuldade você fazer estímulos maiores. Então, aumentar a intensidade com um glicogênio muito baixo inicial parece ser difícil, prejudicial até. Então, abaixo de 200 seria ruim. Abaixo de 100 parece ser um valor muito crítico e aí aumenta as adaptações negativas, inclusive aumento de chance de infecções, tá? Então você pode ficar doente porque você tem um glicogênio muito baixo. Principalmente pensando nessa questão de você ficar a noite inteira sem glicogênio, com baixa disponibilidade de carboidrato, isso pode ser ruim para a sua imunidade. Então temos que tomar cuidado. O artigo de revisão aqui traz um ponto interessante, é assim, ó, se eu não me engano, ele avaliou 25 estudos. Desses estudos, praticamente todos, quase todos, 73% mostraram melhor aumento dessa sinalização e alguns mostraram sinalização parecida, tá? Não teve muita mudança. Mas eles não foram todos que mediram performance. E aí é um problema grande, porque sinalização não quer dizer melhora da performance. O melhor marcador de performance é performance. Então a gente tem que ter um método para medir a performance. 11 artigos avaliaram performance e só 37% desses, que eram 4, mostraram algum ganho de performance, tá? Os outros mostraram que era meio parecido, não teve ganho. Alguns artigos avaliaram a capacidade de fazer estímulos intensos, e aí sim, esses 3 artigos mostraram que é pior, com pouco glicogênio você não é capaz de manter as mesmas intensidades, e parece que a percepção de esforço é maior também quando você tem essa baixa disponibilidade aí de carboidrato, tá? Então tem esse ponto aí, não é muito robusta essa evidência de que tem ganho de performance, tá? E uma coisa muito importante é que esses artigos foram feitos por curta duração, tá? A gente está falando ali de artigos geralmente 3 semanas. Eu não olhei os 4, mas os que eu olhei eram 3 semanas, às vezes 3 sessões só de train low. Então teve um ganho, mas era uma coisa pontual. Por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe hoje em dia que existe uma relação da disponibilidade de carboidrato com overtraining. Então, quando tem baixa disponibilidade de carboidrato, você tem mais chance de fazer um overreaching disfuncional, que são adaptações ruins, e até um overtraining, tá? Então, parece haver uma relação de baixa disponibilidade de carboidrato com essas questões. Outra coisa importante, a gente sabe que hoje existe o REDS, né, que é a deficiência energética no esporte. Então, você não conseguir repor todas as calorias que você está gastando, e aí você tem alterações de vários sistemas no nosso organismo. Na mulher é bem conhecida a tríade da mulher atleta, né, quando a gente está falando aí de saúde óssea, alterações menstruais e da relação da perda de peso, ou alteração de alimentar mesmo, né, distúrbios alimentares, mas isso tem no homem também, tá? Mas parece, alguns artigos trazem que talvez não seja nem o déficit calórico, mas mais a relação do carboidrato. Então, se você conseguir entregar todo o carboidrato que você precisa para aquela atividade física, você teria menos chance de ter essas alterações. Então, isso é bem importante, porque se a gente pensar em você fazer isso numa estratégia de longo prazo, talvez você tenha prejuízo da sua saúde. E quando ele fala lá que abaixo de 100 é importante para a nossa imunidade, a gente tem que pensar nisso também. A gente sabe hoje que o carboidrato é extremamente importante para a nossa imunidade. Então, se alimentar melhor durante os treinos e depois dos treinos, você melhora a sua imunidade. Apesar de muita gente focar aí na glutamina, o que tem comprovação mesmo é que o carboidrato serve como principal energia para as células imunes e você tem uma melhor resposta imunológica, diminuindo aquela chance que a gente sabe que existe uma janelinha ali que você pode pegar mais infecções virais e tal depois do treino. Então, repor seu carboidrato pode ser importante por isso. E aí, a gente tem que pensar aqui, tá? Outra coisa importante é a ativação da MPK, parece que quanto mais destreinado você é, melhor isso aí vai acontecer. Quanto mais treinado você é, mais difícil se torna ativar essa via. E aí por isso que a gente tem que fazer estímulos maiores, ter um volume maior de treino, porque ela fica mais difícil para pessoas treinadas. Talvez essa parte da alimentação possa ser mais um fator, mais um estresse tentando melhorar isso. Mas outros artigos mostram que o principal, assim, em relação ao glicogênio muscular,
talvez não seja o nível de glicogênio que a gente tem no início do exercício, mas sim o que a gente tem no final do exercício. Então, quanto você conseguiu gastar desse glicogênio seria o interessante. E aí vai entrar a intensidade, principalmente, o principal fator é a intensidade. Quanto maior a intensidade, mais a gente consegue reduzir esse glicogênio. Nesse vídeo meu de glicogênio fala isso, então assim, mesmo se você estiver comendo 120 gramas por hora e você ficar fazendo estímulos de alta intensidade, você vai entrar na sua reserva de glicogênio e ele vai caindo ao longo da atividade. Você pode quebrar no fim do treino ou no fim da sua prova por causa de estoques baixos de glicogênio. Mas esse seria um grande fator para ativar a via da MPK. Não necessariamente o que você comece. E até ele cita aqui no artigo, é interessante isso, porque ele cita no artigo que você fazer intensidade com os níveis baixos seria ruim. Você não consegue fazer realmente estímulos de alta intensidade. Então, assim, é bem complicado. Seria para fazer treinos de baixa intensidade e longa duração, talvez você pudesse associar isso, tá? É mais ou menos igual fazer restrição de fluxo sanguíneo para treinar na academia. Você vai ter que abaixar muito a carga, então você não vai ter que conseguir fazer com cargas igual às cargas que você faz, e aí você busca as adaptações por outro tipo de estresse, não pela carga. Mas a gente sabe que para o atleta profissional o que vai fazer diferença mesmo é o aumento do volume e da intensidade, tá? Eu focaria mais nisso, mas está aberto aqui. O artigo traz até uma tabelinha no final, vocês vão olhar lá coloridinha, que eles trazem mais ou menos que tipo de atividade você vai fazer, qual é o seu treino, estímulo, se é endurance, se é de moderada intensidade, alta intensidade, e aí como você deveria fazer essa periodização de carboidrato, tá? Vai estar no artigo, dá uma olhadinha lá que é interessante. Eu ainda acho que tem pouca evidência de melhora, eu focaria mais nos treinos de intensidade mesmo e no volume, mas é uma opção. O que ele cita aqui, até o nome do artigo, é você entregar a energia que você precisa para aquele tipo de atividade que você vai fazer. Mas tem pouca evidência de que você vai ter algum ganho. Eu acho que você vai sofrer. Se você não sofre, tá tudo bem, você é acostumado a fazer uma coisa, mas as pessoas são acostumadas a comer carboidrato e tá sempre se alimentando com carboidrato, eu acho que é um estresse a mais, não só no seu treino, mas na sua vida. A gente sabe que tem muitas pessoas que ficam mais irritadas quando estão com baixa disponibilidade de carboidrato, então talvez seja uma coisa que não valha o sacrifício você fazer. Mas fica o artigo aqui, dá uma olhadinha lá, quem sabe você periodize o seu e tenha ganho de performance, e aí você conta pra gente aqui nos comentários. Beleza? Era isso, valeu!